Mais uma vez, então, a paz do Senhor e um bom dia. Paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de maneira muito especial por estarem aqui nessa manhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela paciência. Deus abençoe cada professor que Deus tem usado aos domingos aqui. Domingo passado, nosso professor, presbítero Misael, Deus abençoe o senhor, uma aula maravilhosa, tremenda. Que Deus abençoe grandemente, diácono, nosso irmão Clodoaldo também, que esteve ministrando, pastor Daniel Rocha, né, e tantos outros que Deus for levantando. É um prazer, é uma bênção estarmos aqui sendo ministrados pela palavra de Deus através da vida dos amados servos de Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Muito bem, a lição de hoje nós vamos estudar então sobre a lição 7, o tema da nossa lição 7 é a fé no servo, o evangelho dos milagres. Deus abençoe também nossa irmã Késia, que está conosco aqui nessa manhã. Nossa irmã Késia da nossa igreja sede aqui, está conosco, é um prazer recebê-la, em nome de Jesus, tá bom? Serva de Deus, ela e o seu esposo, nosso irmão Bruno, também que tem vindo aqui cultuar e servir a Deus conosco, e são mais do que bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Como que vamos receber nossa irmã nessa manhã conosco aqui? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Volte mais vezes, por favor, tá bom? Também eu presbítero nosso irmão Elias. É um prazer para a gente receber o senhor aqui nessa manhã da nossa congregação ali do Porto Sol 2, certo? Deus abençoe o servo de Deus que sempre, quando pode, está conosco. Vem aí, cruza uma boa distância, mas Deus abençoe o senhor grandemente em nome de Jesus. Como que vamos recebê-lo também? Ele é bem-vindo? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos lá, então. Lição 7, a fé no servo, o evangelho dos milagres. Vamos lá, com a graça e a ajuda do mestre dos mestres, do Senhor Jesus, vamos estudar a lição de hoje, a lição 7. O texto da nossa lição está em Marcos 2, a gente vai daqui a pouco para lá, livro de Marcos, capítulo 2, mas se quiserem pode já deixar ajustado aí Marcos, capítulo 2, né? Se desejarem. O textuário da nossa lição é Marcos 11, 24. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. O textuário está na Bíblia, na revista e também na tela, né? Vamos lá, então, se quiserem. Marcos 11, 24, 1, 2 e 3. Por isso vos digo que pedides, orando, crede e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Então, tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A verdade aplicada da nossa lição de hoje, qual é a verdade aplicada? Na vivência, perseveremos. Então, quer dizer que passamos por problemas e passamos por adversidades. Isso é inevitável. Crente fiel passa por luta? Passa. O crente que ora passa por problemas? O crente que ora pode ter problema financeiro, infelizmente por uma situação, doenças, mas não está orando. Deus pode permitir. Então, ponto de partida, os milagres de Jesus têm propósitos. Isso é importante a gente entender, né? Jesus não é fábrica de milagres. Há sempre um propósito no milagre. Motivo de oração, ore para que o Senhor resolva as causas impossíveis. Só Deus mesmo nas causas impossíveis. Os 3 objetivos da nossa lição, né? Sempre os 3, mas qual é o primeiro? Mostrar que a fé é fundamental para ter milagre. Sem fé não tem milagre. A fé é fundamental para ter milagre. Para haver milagre, tem que ter fé. Segundo, ensinar que recorrer a Jesus é vivenciar milagres. Então, se quisermos ter uma vida de milagres, precisamos ter um relacionamento com Jesus. E o terceiro, explicar que milagres são possíveis aos que creem. Então, relacionando tudo. As 3 partes da nossa lição, né, na parte 1, a gente vai estudar um pouco sobre a fé no servo e suas consequências. Lembrando os irmãos que essa expressão da nossa lição, nesse trimestre, o servo está relacionado a Jesus como servo, porque Marcos apresenta Jesus como servo, ok? Nesse sentido.
Tá? Então, a fé no servo produz ou traz as suas consequências. Recorrer ao servo é vivenciar milagres, e a fé no servo nos mantém firmes. A fé em Jesus. A nossa lição de hoje, então, se Deus quiser, e claro, Jesus, o nosso Mestre, o Espírito Santo nos ajudar, a gente vai estudar sobre vários momentos de milagres na Bíblia relatados por Marcos. Então, são vários momentos, tá? O Evangelho de Marcos, assim como os outros evangelistas, eles falam, eles relatam sobre os milagres de Jesus. Eles relatam sobre o que Jesus fez e o que ele falou. Então, deixar isso muito bem latente, lembrando sempre, não é uma biografia. Nós não temos no Novo Testamento essa ideia de biografia. Os evangelistas se preocuparam ou foram inspirados em trazer sobre a palavra os ensinos e os milagres. E, claro, a morte e ressurreição. Tá? Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre isso. Na nossa introdução, eu gostaria que nós lêssemos, por favor, a nossa introdução, depois nós vamos na Bíblia, tá ok? A nossa introdução, então, por gentileza, por favor, leiam bem alto, como está escrito na nossa introdução. Introdução é 1, 2 e 3. Veremos o poder Então, dentro disso, obrigado. Então, dentro disso, nós temos aí a questão do milagre. Todo milagre, ele é, obviamente, como a palavra já nos diz, a gente entende isso, que é alguma coisa impossível de se acontecer, que normalmente vai contrariar as leis da natureza, seja as leis da física, as leis biológicas, enfim, contraria a lei da natureza. Tá? É algo que normalmente não aconteceria. Milagre, ele é algo que é impossível de se acontecer. Então, ele é impossível de ser reproduzido. Se você pegar instrumentos, a tecnologia, você não vai conseguir reproduzir isso. Você não consegue fazer. Eu estou sendo claro no que estou tentando dizer? Né? Então, milagre é aquilo que a ciência não faz. É aquilo que a lei da física, ela determina que aconteça, e o milagre, se é algo que envolve a natureza, ele se opõe à lei da física, entre aspas, né? Quebra a lei da física, entre aspas, tá? Ele vai contra e acontece. Por exemplo, Jesus andar por cima das águas. Há alguma possibilidade de você colocar seu pé na água e você andar em cima dela? Então, contraria totalmente a lei natural, mas ele andou. Tá? Então, isso é milagre. Então, no que diz respeito a Jesus e a nossa introdução, vale lembrar duas palavras aqui, que bem no início está da nossa introdução, que fala sobre poder e fala sobre compaixão. Ao contrário do que muita gente imagina, milagre na Bíblia não está relacionado com curandeirismo, fábrica de cura, sair fazendo. Não. Sempre Jesus revelou o que? Revelava o poder, mas ao mesmo tempo tinha a compaixão. Então envolvia, é como se fosse assim, tocava no coração de Jesus, ou toca no coração de Deus, e Deus tem compaixão e opera. Ok? É importante a gente ter isso em mente. Porque há coisas que Jesus faz ele quer fazer. Há outros que ele não vai querer fazer, acabou. Um dos exemplos muito clássicos que nós temos, tem vários exemplos bíblicos, mas um dos exemplos clássicos é do próprio apóstolo Paulo. O homem orava para Chu, orava e falou: tira de mim esse espinho.
clamou, clamou, clamou. Nós não sabemos qual era o espinho. Ninguém entenda também que literalmente Paulo tinha um espinho, não, pelo amor de Deus, né? Mas era algo totalmente incômodo que acontecia com Paulo, que Paulo falou, tira. E Jesus disse, não fala mais nisso, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acabou. Ok? O próprio Senhor Jesus experimentou essa questão da vontade de Deus. Vocês se lembram disso ou não? Quando ele disse lá no Getsemane, Pai, não é isso ou não? Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pergunta, Deus passou o cálice? Não, Jesus teve que passar pela cruz. Então, milagre está relacionado também com a vontade de Deus demonstrada através da sua compaixão, e Deus então demonstra o seu poder. Compaixão e poder, tá? É interessante quando eu estou falando isso, porque o próprio evangelista Marcos, ele mostra para a gente também alguns momentos, né, em que Jesus fez isso. Abra lá em Marcos, capítulo 1, olha só. Vale dizer, quando a gente fala de milagre, quando a gente está falando de milagre, eu estou na lição, tá? Pelo amor de Deus, ninguém acha que eu não estou na lição. Estou na lição. O Evangelho de Marcos começa com milagre e o Evangelho de Marcos termina com milagres. O que eu falei? O Evangelho de Marcos, ele o quê? Começa com milagres e sinais e ele termina. Então, começa. Marcos capítulo 1. Eu vou citar um texto. A gente já tem bem no início ali, né, em Marcos capítulo 1, na verdade, a cura do endemoniado, ali em Marcos capítulo 1, 21, tá? Depois você vai ter também em Marcos capítulo 1, 29, a sogra de Pedro é curada. Tudo bem ou não, irmãos? Ok? Certo? Mas há um texto que eu quero me deter ao falar sobre a compaixão e a vontade de Jesus. Ainda em Marcos 1. Observe o versículo de número 40. Marcos 1, 40. Olha só. Então eu disse que o Evangelho de Marcos começa com milagres. Capítulo 1 já mostra milagres. Tá ok? Ok? O endemoniado ele é liberto, a sogra de Pedro é curada em Marcos 1, 40. Aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia o quê? Se queres, bem podes limpar-me. Ok? Se o senhor quiser, eu sei que o senhor pode. O leproso tinha fé em Jesus. Pois bem, e o texto continua. E Jesus, o que Jesus fez? Estava como? Movido de grande compaixão. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Glória a Deus. Você crê que se o Senhor quiser, algo sobrenatural pode acontecer na minha vida, na tua vida? Você crê nessa manhã em nome de Jesus, irmão? Amém? Então, muitas vezes acontece isso. Às vezes, no caso da sogra de Pedro, nem pelo texto nós vemos, não foi ela, foi Jesus, tenha misericórdia de mim, não. Jesus entrou na casa e viu, curou. Às vezes aconteceu isso, família. Às vezes o doente nem pedia, Jesus chegava, curava. Mas às vezes o doente se aproximava, pedia, outras vezes tocava na orla do manto. E Jesus, com compaixão, curava. Amém? Então eu disse que começa. Eu falei que termina também. Vamos lá então, você fala, mas onde é que termina que eu não estou vendo isso, sendo que o último capítulo é o 16. Tá, eu vou te explicar, calma, para não criar problema. Marcos 16, então ele começa em Marcos 1 e ele termina em Marcos 16. Aí você fala, não vejo milagre nenhum. Tudo bem, calma, não fique bravo, calma, não peque. Marcos 16, nós temos a própria ressurreição, nós temos a
ressurreição, que é milagre, sim ou não? É milagre. É milagre. O Evangelho de Marcos começa citando sobre a ressurreição, mas os últimos versículos de Marcos 16, olha aí, para você não ficar bravo e não pecar. Olha só, versículo de número, a gente vai ler aquele famoso que a gente começa muitas vezes, né? 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora vamos terminar o livro. Como é que está escrito aí? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então o Evangelho de Marcos começa falando de milagres, sinais, operações de maravilhas e termina citando maravilhas. Estou sendo claro nessa manhã em nome de Jesus? Tudo bem ou não? Ok? Então é um evangelho que cita bastante os milagres, né? E o texto de referência da nossa lição está em Marcos 2, que fala sobre aquele paralítico que foi levado por seus amigos, estando Jesus em casa, em Cafarnaum. Há dias atrás, nosso pastor ministrou sobre essa palavra tremendamente. Então, em Marcos 2, né, soube-se que ele estava em casa. É interessante, eu gostaria de... abra lá em Marcos 2, por favor. Em Marcos 2, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Tudo bem, gente? Tá? Eu estou sendo um pouquinho rápido hoje, está tudo bem ou não? Se vocês acharem que está meio rápido, vocês me falam que eu dou uma... Tá? Então, olha só. 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Jesus fez o que com tanta gente sentada? Jesus anunciava a palavra. Por isso que eu estou falando, não é fábrica de milagres. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, né? Então eles descobrem o telhado e desce o homem, né? Estou sendo mais rápido aqui, e desce o homem até onde Jesus estava. Jesus, então, perdoa os pecados do homem. Os escribas, ao verem isso, blasfemam, falam, como é que pode esse homem fazer isso ou falar isso? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eu gostaria que vocês observassem o versículo 7, ó. Quem pode, como é que eles falaram? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Perdoar pecados. Os escribas questionaram sobre uma ação. Presta bem atenção no que eu estou tentando dizer. Os escribas questionaram. Quem pode perdoar? Perdoar é um verbo, e nesse caso está dizendo, é uma ação. A ação de perdoar. Está tudo bem o que eu estou tentando falar? Ok. Olha a resposta de Jesus. Então eles questionaram a ação de perdoar, tá? Questionaram a ação de perdoar. A resposta de Jesus. 9. Qual é mais fácil? Dizer. Jesus falou o quê? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, né? Levanta-te e toma o teu leito e anda. Eles estavam questionando a ação de perdoar. Jesus fala, o que é mais fácil? Falar. Jesus nem tinha falado ainda sobre o ato, a operação do perdão. Não sei se estou sendo claro nessa manhã no que eu estou tentando dizer. Jesus fala, o que é mais fácil? Falar. Você está perdoado ou falar para ele? Levanta e anda. Estou sendo claro no que eu estou tentando dizer? Eles focam, você está falando sobre o ato de perdão. Ele fala, o que é mais fácil? Falar para ele que está perdoado
Nem ainda é o ato do perdão, mas falar que você está perdoado, ou dizer para ele, levanta e anda. Não sei se eu estou conseguindo explicar. O que eu estou tentando dizer, irmão Ezequias, é que o poder de Jesus é tão grande, que quando ele fala, ele já gera algo diferente. Então ele fala, o que é mais fácil falar para ele, que está perdoado, ou falar para ele ele levantar e andar? Os escribas não tinham poder para nenhum dos dois. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, aí sim, disse ao paralítico, levanta-te e anda. Amém? Então, esse é o contexto da nossa primeira parte da nossa lição, tá? Vamos lá, então. É interessante, e aí eu gostaria, se vocês quiserem observar, marcar, tal, enfim. Os relatos de milagres na história antiga, naqueles momentos do Novo Testamento e também antes, era comum ter pelo menos 5 elementos que deveriam ser considerados na narração de um milagre, ou para torná-lo mais evidente, né? Para torná-lo mais evidente. Pelo menos 5 elementos. Quando eles iam escrever, né, sobre milagres, ou falar sobre milagres. Então você tinha, normalmente, você tinha que ter a descrição da cena, você tinha que ter as testemunhas, você tinha que ter o problema, você tinha que ter o milagre, e você tinha que ter pelo menos as pessoas espantadas e confirmando o que aconteceu, a confirmação. Então, Marcos, quando ele escreve sobre os milagres, muitas vezes ele trabalha de uma forma essas 5 partes ou 5 elementos, onde ele mostra muitas vezes o cenário, tem uma multidão, tinha algumas pessoas. Estou sendo claro no que eu estou tentando falar? Sim ou não, irmãos? Tudo bem? Ok? Estou sendo... Ok? Então ele fala, tinha uma multidão, tinha gente lá, não sei o quê. Onde foi? Ele procura dizer, olha, foi em tal lugar, foi, no caso, em Cafarnaum, estava em casa, não queria que ninguém soubesse. Ele descreve um pouco a cena, tá? As testemunhas, bastante gente. Ele apresenta o problema, o camarada dele era paralítico, a casa estava cheia, não conseguia chegar, não conseguia entrar, então ele descreve. Né? E ele mostra o milagre. Trouxe e Jesus curou. Só que daí ele confirma. Ele traz a confirmação. Qual é a confirmação? É o relato das... Relato de quem? Das testemunhas. Aí ele descreve, as testemunhas falaram isso. Tudo bem ou não o que eu estou tentando dizer? Os irmãos falam que isso tem a ver. Irmão Pedro, essa é uma das formas, muitas vezes, de mostrar a veracidade do fato. Irmã Mira, é isso que eu estou tentando dizer. Que o escritor do Novo Testamento, no caso, estou citando Marcos aqui, ele se preocupava em trazer isso para mostrar, irmã Lourdes, a veracidade do que estava acontecendo. Ok? Alguma dúvida no que eu estou dizendo? Não? Okay. Beleza. Vocês querem saber que horas termina, né? Falta pouco, calma. Vamos lá, então. Item 1 da nossa lição, a fé no servo e as suas consequências, e aqui eu já adiantei o item 1, parte 1, tá? Eu já adiantei. Os amigos do paralítico demonstram fé no servo, né? Eu já adiantei esse item 1, parte 1, tá? Então, a gente já falou sobre ele, demonstram a fé no servo. É interessante que eles destelham, né, a casa. Outro evangelista conta que eles colocam
o paralítico no meio, ou seja, onde estava Jesus, bem na frente de Jesus, né? O item 1, parte 2, aqui é um outro momento. Ele mostra um dos principais da sinagoga demonstrou a fé no servo. É interessante quando a gente fala ainda sobre milagres e Jesus e o relato de Marcos, é que Jesus deu poder para aqueles 12. Agora sim é uma reflexão para mim e para quem quiser. Presbítero Moelias, é uma reflexão para mim e para quem quiser. Lembra aqueles 12? Você se lembra dos 12 ou não? Lembra ou não? Que dentre eles estava quem? Pedro, Tiago, João, mas tinha também Judas. Jesus chamou os 12 e deu poder para os 12 para curar. O que eu estou tentando dizer, diácono Clodoaldo? E aí sim é para mim e para quem quiser. A gente tem que pedir muita graça, irmã Kézia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Jesus pode dar poder, dons, pode usar, mas se a gente não vigiar, se perde. Então, repito, eu creio plenamente na continuidade dos dons. Jesus continua dando dons, porém, o dom não salva. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você fala, você está tirando isso de onde? Sonhou? Não, calma, vamos na Bíblia, para não achar que eu estou inventando. O próprio Marcos conta. Vamos lá então? Vamos ver onde é que Marcos conta isso? Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos lá, abra Marcos, capítulo 3. Eu vou mostrar para vocês, provar para vocês na Bíblia, que os 12, portanto, Judas também recebeu poder, autoridade para operar milagres. Marcos, capítulo 13. É 3, né? Marcos 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Olha o que está escrito aí. Vamos ler? E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou quanto? 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Dentre os 12 está aqui. Aí você vai ter Simão, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, os Zelotes e, como é que termina o texto aí? E Judas Iscariotes, o que o traiu. Então, Marcos relata que os 12 discípulos, posteriormente apóstolos, receberam diretamente de Jesus, não foi de outra pessoa, diretamente de Jesus, receberam autoridade, dentro disso que o senhor ministrou semana passada, poder para realizar curas e expulsar demônios. Então Judas também teve a oportunidade de vivenciar no ministério que Jesus lhe o ministério que Jesus confiou a ele, em algum momento, nós não sabemos qual, possivelmente, em algum momento, alguma coisa aconteceu, pelo menos poder lhe foi dado para isso. Ok? Então que Deus nos ajude, né? Então Jesus, ele é essa esperança dos desenganados. Então toda a narrativa de Marcos mostra que Jesus é a esperança dos desenganados. Eu estou para perguntar qual que era o nosso pastor, eu sempre esqueço. E se eu me lembrar, eu vou perguntar. Essa expressão desenganado. Porque normalmente quando alguém vai no médico, está aí o nosso farmacêutico, não é isso? Aí chega um dado momento, quando chega numa situação muito
que não falou assim, ó, não tem mais o que fazer, ele ou ela foi desenganado. Aí eu falei, então ele estava enganado? Eu quero entender melhor como é que funciona esse negócio, né? Desenganado, isso é, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então Jesus, ele é a esperança dos desenganados. Muito bem. Nós temos aqui em 1:2, na passagem em que Jairo recorre ao servo, podemos nos aprofundar sobre a fé, pois toda a narrativa de Marcos mostra que Jesus é a esperança dos desenganados. Esta abordagem de um pai aflito nos mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Presenciamos neste evangelho que após Jesus curar o endemoniado de Cafarnaum, curar a sogra de Pedro, curar um leproso, curar o paralítico de Cafarnaum, curar um homem que tinha uma das mãos mirradas, curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ele agora ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele, Jesus, também tem poder sobre a morte. Nós encontramos poucos relatos sobre ressurreição. Um deles está aqui. É a filha de Jairo. São poucos relatos de ressurreição. E é interessante que se você for observar, eles são, como é que fala, escalonáveis, se é possível dizer assim. A filha de Jairo estava morta há pouco tempo, poucos minutos ou horas. Tudo bem ou não? O segundo milagre de ressurreição é o filho da viúva de Naim, que já estava há um período possivelmente maior, talvez. E já estava indo a ser sepultado. Então, olha só, escalonável, Bruno, que eu estou tentando dizer. Morto na casa, Jesus vai até a casa. Filha de Jairo, tudo bem ou não? Ok? Filha de Jairo, Jesus vai na casa. Filho da viúva de Naim, já está no chamado esquife, que era o caixão da época, vamos falar assim. E Jesus para o cortejo fúnebre. Então, já estava indo para ser sepultado. Não estava mais na casa, já tinha tido velório, agora estava indo para o sepultamento. E o outro é Lázaro. Jesus não ressuscita Lázaro na casa e nem no cortejo. Jesus chega depois de 4 dias morto. São escalonáveis. Então, morreu há poucas horas a filha, Jesus vai em casa. O filho da viúva estava indo para o sepultamento. E Lázaro, Jesus chega depois de sepultado, 4 dias morto. Então são esses 3 relatos fora a própria ressurreição de Jesus. Então, dá uma pregação se você for pensar, isso é escalonável, e há propósito em tudo isso, né? Na casa, no cortejo, e essa a ideia mesmo, problema há pouco tempo, já ainda não tem mais o que fazer, aparentemente, e o outro já está sepultado em 4 dias. Então é interessante a forma de Jesus operar. São esses 3 milagres descritos nos evangelhos, tá bom? Eu sei que vocês estavam desesperados para vocês saberem sobre isso, né? Então tá bom, então, gente, vamos lá então, desculpa aí, tá? Vamos lá, 1:3. Uma estrangeira demonstrou fé no servo. Quem pode ler para mim 1:3, por gentileza? Assim a gente troca de voz, vê uma voz mais bonita e aí vocês ficam mais felizes. 1:3, quem me ajuda aí? Ali no microfone, vamos lá. Não briguem, não derrubem o microfone, ninguém precisa brigar, tem espaço para todo mundo. 1:3, nossa irmã Irene, obrigado, Deus abençoe. Paz do Senhor para os irmãos. Pode ser. Uma estrangeira demonstrou fé no servo. Marcos diz que a intenção de Jesus ao entrar em uma casa, nos termos de Tiro e Sidom, era que ninguém soubesse da sua presença ali. Marcos 7:24. Entretanto, vemos que ele não pode manter-se distante da execução de sua missão. Marcos conta que apareceu uma mulher cananeia que faz uma petição, não para ela, mas para o servo libertar sua filha das forças que a oprimiam. É curioso observar que Jesus contrapõe de maneira, no mínimo, curiosa o pedido daquela mãe desesperada quando diz:
Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Marcos 7, 27. É bom que se diga que alguns estudiosos da Bíblia são unânimes sobre esta interpretação. Para eles, filhos trata-se de uma alusão aos judeus, enquanto que cachorrinhos se refere aos gentios. Notamos que esta mulher, além de mediadora, era também sábia, pois respondeu ao servo corretamente. E, assim, ele responde positivamente e realiza o pedido daquela mãe. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Ok? Então, essa expressão, filhos, estava relacionada, obviamente, ao povo judeu. Jesus veio para os judeus, né? E veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, né? E para o judeu, de fato, os gentios, eles não entendiam, obviamente, não serem da mesma linhagem, então não tinham o direito que eles tinham, ok? Está sendo claro essa parte aí, está tudo bem, irmãos? Tá? Para ninguém achar. Isso demonstra, claro, porque não, um problema social que existia na época, irmã Lourdes, um problema terrível social que existia entre os povos. Existia um problema social terrível entre os povos. Inclusive, os samaritanos, havia um problema para o judeu, o samaritano era terrivelmente, não deveria estar junto deles, o samaritano. Tudo porque havia tido problema séculos antes devido ao cativeiro. Então, por essa razão, eles entendiam que o samaritano também não era digno de receber os direitos ou ter os direitos que Deus dava ao povo. Por essa razão, Jesus veio para quebrar todo esse tipo de coisa. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Me ajuda aí, vocês estão muito quietos hoje. Está tão ruim aí, como é que está a situação hoje? Me ajuda aí, vamos lá, me ajuda aí. Tudo bem? Aí alguém quer falar alguma coisa? Não? Vai lá, isso, me ajuda aí, professor, me ajuda. Se o senhor quiser falar ali no microfone ali. Pergunta? Não faz pergunta não. Vai lá. Não, pergunta, o senhor faz semana que vem. Eu posso dar não, Roger. É uma pergunta sobre a escolha dos 12. Sobre a escolha dos 12? Isso. Pois não. Chamado. É correto afirmar que na escolha dos 12, ou Jesus já sabia que havia um que ia trair, ou o coração dele se corrompeu após o chamado que Jesus fez? O coração de Judas, o senhor fala. Então, a pergunta é certo dizer que Jesus já sabia, presciência, é isso que o senhor está querendo dizer? Isso. Presciência, Jesus sabia. Que dentre a escolha dos 12, aquele ali, ele Sim. escolheu, mas ele sabia que ele ia trair. Ou se Judas se corrompeu depois. Ok. Obrigado, Deus abençoe, viu? Não, obrigado. Na próxima vez, o senhor fala assim, não estou gostando, mas faça, viu? Fala mais alto, muda a história, fala diferente, viu? Na próxima vez, o senhor fala assim, você está muito devagar, melhora aí, esse negócio chato. Faz isso, me ajuda, fica mais fácil. Pois bem, a gente pode entender, aí a gente teria que trabalhar vários assuntos ao mesmo tempo. Uma coisa a presciência, Jesus sabia, porque ele sabia desde o início, até vou achar o texto aqui, quem souber, aqui, deixa eu pegar aqui por uma concordância bíblica, se eu não conseguir agora aqui, como eu estou falando, eu tento depois, depois eu tento, eu fiz uma busca rápida aqui, não deu. Mas há um texto dos evangelistas que fala assim, que desde o início, Jesus sabia quem o havia de trair. Estou ficando inquieto, eu vou achar esse negócio aqui que havia de trair. É que eu tenho uma concordância aqui. Ok. João capítulo 13. Se eu responder, o senhor tem que me dar um bombom. Dá um glória. João 13. Olha só, Evangelho de João, capítulo 13.
Vamos falar um pouco sobre essa presciência de Jesus, tudo bem? Evangelho de João, capítulo 13. Eu tenho já o versículo, mas eu quero ver se tem antes o que temos. Ok. Jesus está lavando os pés dos discípulos, em João 13. Não é o início do ministério. Em Marcos 3, que a gente leu, Jesus está começando o ministério. Sim ou não? Tudo bem ou não? Marcos 3, Jesus começa e chama 12. Em João 13, não é começo. João 13 é Jesus já na Santa Ceia com os discípulos. Aliás, pós-Santa Ceia, porque termina, ele lava os pés dos discípulos. Em João 13 é horas antes de Jesus ir para o Getsemane. Então, estou no fim do ministério de Jesus, tudo bem ou não? Ele lava os pés. Vamos pegar aqui. A gente teria que ler... Eu vou pegar aqui o 1. Eu tenho o versículo, mas não quero falar agora exatamente o versículo, eu vou no 1 primeiro. Ora, antes da festa da Páscoa, olha só, Diácono Moclodó, nosso professor. Ora, antes da festa da Páscoa, que está o verbo aí falando? Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, como é que o texto, ele segue dizendo o quê? Sabendo, então a presciência. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, presciência, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, exatamente a Santa Ceia, que hoje nós chamamos assim, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 3, Jesus, que está escrito, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água em uma bacia, começou a lavar os pés aos discípulos, tal. Chega até Pedro, versículo 6, Pedro fala, Senhor, o Senhor nunca vai me lavar. No 7, Jesus fala, o que eu faço não sabes tu agora, você vai entender depois. 8, nunca me lavarás os pés, Pedro disse. Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. 9, Senhor, não só meus pés, mas pode dar banho, joga esse balde em cima de mim, né? 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Esse é o versículo que eu vou falar agora, é o 11. Olha o 11, vamos ler? Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia. Ok? Ele sabia. Ele já sabia. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, e aí sim, dentro disso que o senhor perguntou, tomar cuidado, a gente tem que separar. Existem as profecias do Antigo Testamento, que apresentam que haveria traição, que o que mete a mão no prato comigo, ok? Salmo, Davi fala isso. Era profético, ok? Mas a gente tem que tomar só, aí sim, aí entra naquela linha, agora que a gente, devido ao tempo até nem dá para a gente seguir muito, mas é a linha que separa os dois pensamentos teológicos mais preponderantes nas igrejas hoje, mais históricas, que é a linha calvinista e arminiana, onde você tem determinismo e presciência. Entende? Para o calvinista, ele entende que Deus determina o futuro total. Então, tudo que você faz está determinado por Deus. Você não tem escolha, você vai fazer. Então, dentro disso, Judas estaria determinado a ser o traidor. Tá? E a linha arminiana, Deus, ele conhece a presciência de Deus, já sabe as nossas atitudes. Deus não é pego de surpresa. Estou sendo claro? Tudo bem ou não, gente? Na presciência, Deus já sabe a minha atitude lá na frente. Então, Deus já sabia a atitude de Judas lá na frente. Ok? Me ajuda aí, professor. 13, João 13, agora o versículo 18, o senhor falou isso?
sim, 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 sim. Mas para que se cumpra a escritura que diz que come o pão comigo, levantou contra mim. O seu calcanhar. Tá? Então, de fato, é o cumprimento profético. Tá? Então, assim, o coração de Judas, depois do chamado, o diabo encontrou brecha em Judas. E Judas, então, cedeu ao diabo. Perceba que, assim, ninguém cai do dia para a noite. Isso é fato, isso é para mim, isso é para todo mundo. Ninguém cai do dia para a noite. Quando a gente fala fulano caiu ou fulana caiu, é que a gente vê algo mais escandaloso que ele ou ela fez. Escandaloso, eu digo assim, algo que chamou mais atenção. Ele ou ela, tanto faz. Salmo 41:9, está escrito... Salmo 41:9, Davi. Sim, Davi já profetizando, né? Falando sobre a sua vida, na verdade, porém, já sendo profético. Então, não, por favor, me ajuda aí, professor. Não, se quiser usar o microfone, ele fica à vontade. O senhor vai piorar? Então, derruba a conexão, Mateus. Um abraço a todo mundo. Vai lá, pois não. Sim, sim, sim. Poderia ser qualquer outro. Poderia não ter sido Judas. Por favor. Sim. Deu lugar. Judas deu lugar ao diabo para isso. Até porque dentro daquilo que a gente está falando, ninguém cai do dia para a noite, que eu ia falar exatamente dentro disso. Antes de Judas, antes de acontecer isso, aquele texto que Judas, depois eu acho que ele pegava o dinheiro, né? Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Isso é fato, irmão, eu não estou inventando. Eu não estou inventando, isso é bíblico. Judas, ele era responsável, porque assim, você fala, como assim tesoureiro do ministério? Jesus ficou 3 anos, basicamente 3 anos e meio aqui, né, fazendo o ministério. Então, muitas pessoas davam auxílio para o ministério de Jesus. Mulheres ajudavam no ministério de Jesus. Como elas ajudavam? Faziam roupas, cediam ou vendiam. Jesus recebia doações. Então, precisava de alguém que cuidasse disso. E quem cuidava da parte financeira do ministério de Jesus? Judas. E Judas pegava uma parte do dinheiro para si. Então, foi onde o diabo achou a brecha para entrar. Por favor, pastor. Judas, ele já estava sabendo que era ele mesmo. Porque, se for ver bem aqui, pastor, Senhor. João Pedro mesmo, aí os discípulos ficaram perguntando entre si, quem é? Sou eu, Pedro? Eles ficaram se perguntando. Aí, viu o sinal. Sim. Aí Jesus falou assim, ó. Aquele que eu... Jesus falou assim no 26, ele respondeu, aqui era tinha o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Ah, tá. Daí, após o bocado, o diabo... Aí sim, o camarada ficou tecnicamente endemoniado. Ah, veja bem, mas isso é tão sério, pastor Zé Carlos. O pastor Zé Carlos está lendo em João 13, 26 e 27, tá, Mateus? João 13, 26 e 27. O pastor José Carlos mencionou. João 13, 26 e 27. Isso é tão sério. Nós estamos falando de discípulo, de apóstolo, no fim do ministério de Jesus. Não é o começo, é o fim do ministério. Horas antes de começar, irmã Kézia, o Getsêmani, aquele martírio da cruz. Portanto, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Certo ou não? Sexta-feira, tudo bem ou não? Esse episódio, que dia que era? Era na quinta-noite.
Isso aqui de João 13 era quinta-noite, horas antes, menos de 12 horas da cruz. Pronto. Porque a cruz ele morreu às 3. Tudo bem ou não, gente? Não, menos de 24 horas. Menos de 24 horas antes da cruz. Menos de 24 horas. 12 daria 3 da manhã, 3 da tarde. Tá? Então, menos de 24 horas antes da cruz, irmã Maiara. A irmã falou, cara ruim de matemática, né? Mas olha só. Então, dentro disso, camarada toma a Santa Ceia. Ao terminar a Santa Ceia, fica literalmente endemoniado. Ok? Em João 12. É isso que você vai falar? É isso, para a gente ler. Em João 12, 4, eu vou pegar o 4 primeiro, o 4. Em João 12, 4, abra lá João 12, 4. O que acontece em João 12? Jesus é ungido. E Maria, irmã de Lázaro, né, e de Marta, ela quebra o perfume em Jesus. Vocês se lembram do texto? Tudo bem ou não? Ok? Tudo bem? Esse é o texto, João 12. Observe o 4. Então, um dos seus discípulos, quem era o menino? Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, 300 dias trabalhados, e não se deu aos pobres? Olha que coração bom. Versículo de número 6. Quem está falando isso é João, por isso que era filho do trovão. Olha só. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Mas por que ele falou isso? Porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Estou provando na Bíblia que Judas era o tesoureiro do ministério e, infelizmente, ele pegava dinheiro do ministério de Jesus. Então o diabo achou brecha. Irmão, que Deus guarde a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Ninguém é forte, grava bem essa frase, irmão. Ninguém é fraco o suficiente para que Deus não restaure e ponha de pé. Há poder em Deus para isso. Há poder em Deus, há poder no nome de Jesus para pegar um fraco, um fracassado e fazer dele alguém forte. Basta que ele ou ela tenha fé. Basta que tenha fé. Não é por si, não é por mérito, não é por conhecimento, não é por tempo de igreja nem cargo. Quem nos põe de pé e nos mantém de pé é Jesus. Só Jesus faz isso. Igreja não faz, cargo na igreja não faz, tempo de igreja, conhecimento teológico, nada disso põe de pé. O que põe de pé é Jesus. E nos mantém de pé é Jesus, através do seu Espírito Santo e a palavra. Ninguém é tão fraco para que Jesus não tenha poder para fazer isso. Mas ninguém é tão forte, irmão, para que não caia se não vigiar. Isso é para mim e para quem quiser entender. Ninguém é tão fraco que não haja poder em Deus para colocar de pé. Mas ninguém também é tão forte para se achar que não cai. Tudo que o diabo precisa é de uma brecha. Só isso. Em Judas ele achou. Cirandou, e a Bíblia diz, né? Que Jesus disse: Pedro, hoje o diabo, hoje à noite, ele pediu para cirandar, para balançar, chacoalhar vocês, e eu roguei ao Pai por ti. Só que ele achou brecha em Judas. Pergunta aos irmãos, o texto de Pedro que fala, o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão. Pergunto, esse texto é verdade? Esse texto é verdade? O inimigo ainda continua procurando quem ele possa tragar? Ainda continua, irmão? Aqui no nosso meio, quando eu falo, não é, digo assim, mas a nível de igreja, né, quero dizer assim, o adversário estaria procurando qualquer um para ele poder destruir, sim ou não? Sim, irmão. Para não cair, é olhar para Jesus. Só isso. Deu brecha, o diabo entra. De uma forma ou de outra. Seja por dinheiro. Aí é aqueles casos que o pastor sempre cita, né? Às vezes o camarada é dinheiro, tem outro que a fraqueza é jogo, tem outro que é bebida, tem outro que é murmuração, é fofoca, não sei o que, não sei o que, enfim. O diabo entra. Não sei se eu consegui explicar, professor. Não, explicar não consegui, não sei se eu consegui falar algo. Eu falei um monte de coisa aqui, professor, mas não sei se
deu para obrigar aos irmãos que me ajudaram e tiveram compaixão da minha alma. Obrigado, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Vamos lá, então. Obrigado a todos os professores aí. Vamos lá. Item 2. Eu já antecipei o item 2, na verdade, quando a gente citou sobre a sogra de Pedro de uma maneira muito breve, mas citei, e a gente falou sobre o leproso. Aproveitando, eu queria mostrar um texto para vocês também. Deixa eu localizar aqui. Eu tinha preparado o texto. Isso. A gente costuma ler o texto da mulher, que a gente chama, né, mulher do fluxo de sangue. O texto da filha de Jairo, tá, que a gente falou agora, que a mulher tocou na orla do vestido. Só para dizer, isso vale para a informação de todos. Ela não foi a única pessoa que tocou na orla do vestido de Jesus. Ela não foi. Mais pessoas faziam isso. Mais pessoas fizeram isso. Aí teríamos que olhar, se você... Aí não me vem com a pergunta, já vou falar antes. Era antes ou depois dela, né? Porque daí, de fato, eu teria que sentar, a gente dar uma analisada dos textos, para procurar saber mais ou menos uma ordem, se existe algum período cronológico, para a gente saber se foi a partir dela, e aí fica até uma lição de casa, né, para quem quiser fazer. Aí vocês olham para mim, faça então e traga pronto, né? Mas teria que olhar nos textos, numa ordem meio cronológica, tentar achar uma cronologia, para saber se, pela atitude dela, outros tocaram, ou se ela tocou porque outros já tocavam. Estou sendo claro no que eu estou querendo dizer? Se ela gerou a questão de tocar, ou se outros posteriormente já faziam e ela foi uma que fez sequencialmente. Por que eu falo isso? Quer ver? É que os evangelhos não necessariamente estão numa ordem cronológica, essa é a questão, tá? Porque, se você observar, em Marcos 5 é a filha de Jairo, tudo bem ou não? Marcos 5 é a filha de Jairo. Em Marcos 6, olha lá, Marcos 6, pode ser, aí a gente teria que fazer uma análise mais, eu não vou nesse momento, não vou dizer que mas talvez, teria que analisar. Em Marcos 6, versículo de número 56, então, Marcos 5, a mulher tocou na orla do vestido. Em Marcos 6, versículo 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Então, a gente depois tem que analisar se o capítulo 6 de Marcos, realmente, Bruno, está em ordem cronológica, Miriam, posterior ao 5. Aí teria que fazer uma análise mais minuciosa, irmã Lourdes, para a gente entender se numa cronologia histórica, né? Se o capítulo 6 realmente, ele está, necessariamente, ele é depois. A gente tem, na matemática, sim, 6 e o 5. Mas teria que ver se na história, no relato da história, ele necessariamente ele é depois. Se ele for depois, então o ato da mulher, irmã Késia, gerou então um testemunho tão grande que fez com que outros tocassem. A gente teria que dar uma análise depois. Marcos 3:10. Dá a entender que antes dela. Sim. Aqui, Marcos 3:10. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Então, o tocar em Jesus já era antes. Já era antes. Por isso que é bom ter professores. Isso me ajuda. Sim. Sim, sim, exatamente, pastor. Não, foi todo, e talvez, talvez é tão especial pela própria narrativa dos evangelistas. Porque se formos pensar, ela estava doente há quantos anos?
12. A filha de Jairo tinha quanto? 12. Então, tecnicamente, quando numa casa estava feliz pelo nascimento, ela começava a chorar por uma doença. Então, eles tentam relacionar o tempo de alegria de uma família ao tempo de enfermidade e de doença de uma mulher, né? O Tiago fez uma pergunta. Irmão, vocês dormiram bem hoje, gente? Ou está todo mundo odeia o Cristo? Vai lá, vai lá. O Tiago, filho da nossa irmã Helena, perguntou, ao ouvir o texto, né, sobre a mulher se veio por cima ou por baixo. Só que tudo indica por baixo. Ela tinha que vir porque ela, por ser impura, como o pastor Zé Carlos mencionou, impura, sim, para a sociedade naqueles dias. Por ter uma doença hemorrágica, ela não poderia vir, ela veio por baixo para tocar na orla. Tá ok? Vamos ofertar? Toma uma água, gente. Tem água com açúcar aqui? Alguma coisa? Deus abençoe, mas abençoe, gente. Vamos lá, então. Hoje eu tô quase a lição mesmo. Muito bem, item 2, já estamos quase chegando ao fim. É para dar sorriso e alegria no rosto de vocês, hein? Recorrer ao servo é vivenciar milagres. Deus abençoe a todos que têm ofertado, em nome de Jesus. Vale dizer, irmãos, sempre ter em mente, quando a gente fala de milagre, a gente tem que lembrar assim. Às vezes o crente ora e fala: Deus, eu quero ter uma história de milagres. Pergunto, isso é impossível para Jesus fazer na vida de alguém? Não. Ponto. Quando você pedir isso, para Deus nada é impossível. Deus vai fazer. Só tem uma coisa, irmão. Vou ter uma coisa, pelo amor de Deus, reflita. Para ter milagre, tem que existir situações, o quê? Impossíveis. Tem que haver caos. De uma forma ou de outra, tem que ter problema. E não é um probleminha mínimo, é problema grande. Quantos aqui se alegram quando houve um testemunho de milagres que os outros contam? Quantos? Eu sou o primeiro. E vamos ser bem sinceros. Quando a gente ouve, não dá uma... Ai, meu Deus, se você fosse eu contando uma história dessa, né, não sei o quê. Pois é, irmão. Para ter milagre, tem que ter impossível. Tem que ter caos. Tem que ter uma situação que não tem jeito. Nós passamos muitas vezes por situações assim. Às vezes o crente acha que ter uma história de milagres é não ter problemas, ou dar tudo certo. Está errado, irmão. Você está com o pensamento totalmente antibíblico. Ter uma vida cheia de milagres é uma vida que rompeu muitos problemas. Muitas situações impossíveis, nas mais diversas formas. Seja impossível na igreja, seja impossível na vida financeira, seja impossível na saúde. Não significa, às vezes, que Jesus vai resolver do jeito que você quer, mas, às vezes, até com o problema que você tem, Deus realiza algo impossível. Aí fala: mas como é que conseguiu? Se ele ou ela não tem capacidade para isso. Foi a ação de Deus. Milagre está relacionado a sobrenatural, aquilo que só Deus faz. Então, ter história de milagres, uma vida de milagres, não necessariamente significa que você vai ter uma vida financeira extremamente boa. Deus pode te dar, como Deus pode não dar. E você viveu impossível a si mesmo. Estou sendo claro no que eu estou tentando dizer?
o milagre vem para ser algo, é uma ação impossível de se acontecer, que é só pelo poder de Deus. Irmão Ezequias, só pelo poder de Deus. Então, às vezes, o crente, na vida financeira, ele pode experimentar milagres? Sim. De diversas formas. Uma delas, por exemplo, Deus pode mudar a vida financeira de alguém, torná-lo de uma pessoa que não tinha nada e colocar lá em cima com grande status financeiro. Deus tem poder para isso, sim ou não? Sim. Mas como que chegou? Desde que não tenha feito nada errado, Deus pode fazer, honrar e colocar lá em cima, Deus pode fazer ou não? Sim. Aí fala, mas como é que aconteceu isso? Não é filho de ninguém, né? Quer dizer assim, não tem ninguém que tem dinheiro, que não sei o que lá. Como é que chegou nisso? O que é? Milagre. Deus fez, Deus faz do jeito que quer. Ou Deus pode pegar, não mudar a história, mas fazer o crente viver milagre. E mesmo assim ele contar milagres. Quando eu falo não mudar a história, às vezes Deus permite continuar daquela forma. Não estou falando numa situação, pelo amor de Deus, irmão, ninguém entenda que ser fiel a Deus, estar no centro da vontade de Deus, é estar na sarjeta. Não tem nada a ver com isso, irmão. Deus se alegra na prosperidade do seu povo. Deus ama a prosperidade do crente. Deus ama. Deus quer que o crente, o servo e a serva dele esteja bem. Deus quer. Então, tomar muito cuidado com isso. Um crente fiel não significa que é o crente que necessariamente tem que andar com sapato furado, com roupa rasgada. Não é isso, irmão. Deus pode permitir crente andar com sapato furado? Sim ou não? Vocês já viram alguém que andou com um sapato furado? Não peque, eu já andei. Passamos um processo uma vez, irmão Ezequias, que eu tinha uma calça jeans e 2 camisas. Eu falei, tá bom. O senhor lembra, o senhor acompanhou um pouco a gente, o presbítero do nosso irmão Polônia. Eu falei, mas o que isso tem a ver? É que a calça jeans, Bruno, eu ia para a escola. Então a calça jeans, ela andava comigo de segunda a sexta, na escola, chegava à tarde, minha mãe lavava, ou eu mesmo lavava, porque sábado e domingo tinha trabalho na igreja. Agora imagine um ano essa calça jeans, irmão. Hoje parece que é até bonito. Sabe aquela calça jeans que é toda rasgada na frente, porque tanto você esfregar com aquela escovinha macia que tem aquela amarelinha com o negócio em cima. Então, e a camisa era até dura, as 2 camisas, porque fiquei um ano, irmã Késia, vindo para a igreja com 2 camisas. Então, como é que fazia, Miriam? Eu fazia assim. No sábado era uma, domingo outra. Na outra semana, aqui era do domingo, eu vou... É sério, irmão, diante de Deus, não estou brincando, não. Eu invertia, sábado, domingo. No outro fim de semana, uma passava o sábado e domingo, e no outro, a outra passava o sábado e domingo. Um ano, Mateus. Aqui era duro. Aqui, duro. Sabe quando a camisa perde a cor? Não sei se você... Espero que vocês nunca tenham passado por isso. Mas a camisa ela era perder a cor aqui, porque de esfregar, e aqui. Porque os perfumes também, né, tudo importado, aquela coisa assim. Não sei como meu braço aguentou aquele álcool, que é uma benção. Mas glória a Deus, irmão. Glória a Deus por isso. Estou vivo. Glória a Deus por isso. Então Deus pode permitir. Sim. 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 Então o senhor está falando que o irmão queria trabalhar, ele ficava no monte orando. Mas lá no monte não tinha nenhuma central de RH, nada disso? Que coisa, né? Sim, sim.
Deus faz o impossível. É o impossível. A gente é a nossa parte. É. É a mesma coisa dentro disso, até aproveitando para a vida espiritual. Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Mas não vou orar, não vou buscar? Vai, mas você vai ser cheio. Nossa, você vai transbordar. Deus vai, você vai. Onde você andar, nossa, aquilo vai estar flutuando. Você que não ore, não busque, porque orar e buscar é minha parte. O encher é de Deus. Estou sendo claro, sim ou não? O encher é de Deus, mas o orar e buscar é de quem que é? Sou eu, irmão. Então o crente é dentro disso que o senhor falou. A gente não pode terceirizar, jogar para Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Então Deus age na esfera do impossível, no caos Deus entra, né? Então essa é a ideia do milagre, né? Foi. O irmão Ezequiel está perguntando se foi a Samanta, a esposa do Bruno. A Samanta. Ela era pequena e a mãe estava com ela no culto e acho que ela estava mamando e ela engasgou, alguma coisa assim, engasgou fortemente. E eu lembro quando a mãe entrou com tudo dentro da igreja, com a menininha roxa, todo meio assim, engasgada e parada assim. Menina, sei lá quanto tempo tinha, não sei. E a mãe traz chorando assim, desespero. E na época o pastor, o presidente que estava aqui, que era o pastor Antônio Moreira, colocou a igreja em pé. E eu lembro assim, a oração que ele fez, Mamília, curta, mas me marcou muito. Ele olhou para a criança, tinha uma mão grande assim, uma mãozona assim. Ele olhou para ela e falou assim, estendeu a mão, colocou a mão sobre ela e falou, espírito da morte, eu te ordeno, sai dela agora. Samanta está aí. Milagre. 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 E aqui termina essa parte um pouquinho, até para a gente poder encerrar e avançar. E até, nem vou perguntar, mas já falando algo que talvez esteja num pensamento, ou se não veio, pode ver qualquer hora. Por que hoje talvez não se escuta ou não se vê mais tantas histórias, às vezes? Talvez seja. Jesus sempre é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A questão é a seguinte, que quanto menos recurso a igreja tinha, grava bem isso, irmão. Quanto menos recurso a igreja tinha, mais ela orava. E pedia para Deus fazer. Hoje, quando dá um problema, a gente tem plano de saúde, tem um monte de coisa, então a gente recorre a tudo que a gente tem, para depois, lá no fim, se não der certo mesmo, só se não der certo, aí a gente vem e pede oração e apresenta a Deus. Antes não. Os crentes não tinham plano de saúde, não tinham hospital direito, devido à própria infraestrutura do país. Os crentes não tinham. Então, quando dava uma dor de cabeça, não tinha remédio, tinha nada, irmão. Então, o que o crente tinha que fazer? Orar. Por isso. Por isso, só isso. Jesus Cristo é o mesmo. A culpa está em mim. Se ninguém ficar bravo, não. Eu assumo a culpa para mim também. Se todos nós pararmos de buscar a parte humana e começarmos a clamar, Deus pode fazer. Não estou dizendo que tem que ser relaxado, de não levar ao hospital, não é nada disso que estou falando, irmão. Estou sendo claro nisso, senão daqui a pouco ele vai dizer, então, agora deixa para lá. Não é nada disso. Aí é dentro daquilo que o pastor Zé Carlos falou. Nossa parte a gente tem que fazer. Ok? Mas, muitas vezes é o que o nosso pastor ensina. Nós apresentamos, a gente fala, agora é só Deus. E, na verdade, deveria ser, desde o início, só Deus. É que a gente vai... Ou enquanto tiver... Aí, irmão, envolve em todo sentido. Quanto mais o crente tiver poder aquisitivo, ou talvez recurso, seja por empresa, seja o que for, ele corre nisso. Para, por último, vir e usar a fé. Enquanto puder usar o dinheiro, o cartão, o plano, as coisas, ele vai usando.
Aí depois, quando vê que não tem jeito, aí ele vem e usa a fé. Talvez se a gente inverter, repito, nada impede nós usarmos os recursos. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, né, para não saírem depois dizendo que não tem que consultar o hospital, que não tem que levar em médico. Não é nada disso que eu estou falando, não é nada disso. Estou só explicando que a gente deveria orar mais, pedir mais, confiar mais, falar mais com Deus, irmão Ezequias. Pedir mais a Deus, pedir no sentido de ter mais relacionamento, falar mais com Jesus. A gente desenvolve mais tempo, investe mais tempo nas nossas coisas e deixamos o céu mais quieto. Acho que eu posso... Só um minutinho. Contar aos outros, sim. 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 Está em oração, está clamando. Sim. Sim. Sim, e a igreja orando, ouve o testemunho depois também. Sim, sim. Primordial, desde o início do... Sim, sim, orando. Sim, em nome de Jesus. Estamos já encerrando, já quase. Irmã Eleonai, a senhora ia falar? Sobre milagre. Tá. Glória a Deus. Sim. Sim, as duas poderiam ter. Glória a Deus. Sim. De ela ter nascido, sim, sim. Sim. Não vem da forma que a gente quer, nem sempre. Amém. E já vamos... Tem mais 2 minutos ou 3 ou não? O senhor vai dizer. Nós vamos terminar, então, essa parte 3, fechando tudo, sobre a fé. A fé em Jesus. O que está escrito ali? A fé no servo faz o quê? Nos mantém firmes. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, nunca ponha a sua fé, não centralize a fé cristã nos milagres.
mas sim em Jesus. Ele opera do jeito que Ele quiser. Pode dar certo, fazer o que você pensa, pode não fazer. Quando nós colocamos a nossa fé bíblica em milagre, nós nos decepcionamos. Sabe por quê, irmão? Cedo ou tarde, grava bem isso, cedo ou tarde, Jesus não vai fazer algo que você quer. Grava bem isso, irmão. Cedo ou tarde, em algum momento da tua história, algo que você muito quis ou quer, Jesus pode não fazer. Aí você vai se desviar, vai cair da graça, porque não fez. E isso porque às vezes você está centralizando sua fé na conquista. Centralize em Jesus. O não de Deus tem propósito. Milagre também. Às vezes o milagre, já estou terminando a lição já, às vezes o milagre é passar pelo processo, tecnicamente não dá nada certo, mas você está em pé, dando glória e dando fruto. Alguém olha e fala, que é isso? Isso é impossível. Quando alguém olhar para você e disser, pelo que você passou ou passa, você está do jeito que está, é impossível, então você já tem uma história de milagre. Não aconteceu do jeito que você quis, mas Deus está com você e você ainda está de pé. Então alguém olha e fala, rapaz, que é isso? É ação de Deus, é o impossível. Você talvez passou ou está no caos, mas ainda está pela misericórdia. Vamos lá, pela misericórdia, você está o quê? De pé. Você está de pé pela misericórdia. Isso é impossível. Portanto, é um milagre. Deus abençoe a tua vida, a minha vida, a nossa história, em nome de Jesus. Até tu, Brutus. Vende o evangelho de milagres, né? Não é assim. Os milagres ainda continuam acontecendo, mas não pode ser, a fé cristã não pode ser assim, não pode estar focada no milagre, mas naquele que pode fazer. A gente não vende. Perde a fé, porque se não der certo, é a mesma coisa assim, pode vir para cá que você vai ter um carro zero. O crente vem 1 ano, 2, 3, não muda nada. E dá para garantir que você vai ter um carro zero? Para Deus, Deus pode dar, sim ou não, irmão? Pode ou não, irmão? Acabou, lógico que pode. Deus pode te dar uma casa, sim ou não? 2, 3, 4, 5. Ele pode dar ou não? Pode. Se você quiser, ele faz. Agora, você garantir pela pregação do evangelho que necessariamente, obrigatoriamente, Deus vai fazer? Não, está errado. Isso é antibíblico. Ele pode, se ele quiser. Se não quiser, irmão, não vai fazer, acabou. Você pode subir monte, descer monte, e se você for um cabeçudo igual o senhor citou, um camarada cabeçudo, com todo respeito, que fica lá no monte não sei quantos dias, e não vai buscar e fazer a sua parte de trabalhar, de fazer as coisas, vai morrer no monte lá desidratado, e não vai ter nada na vida. Fique em paz. Vamos para a conclusão. Vocês estão muito nervosos. Vamos lá para terminar então, para ter um sorriso, uma alegria na alma de todo mundo. A conclusão, eu quero que vocês falem bem bonito a conclusão, bem firme, bem alto, para mostrar que vocês estão felizes que estamos acabando. Vamos lá. 1, 2 e 3. A conclusão qual é? Eita. E o testemunho das promessas de Deus para o seu povo. Amém? Deus abençoe os irmãos, muito obrigado.
Voltem sempre, por favor. Peço desculpas, perdão pelas minhas incapacidades, minha falta de habilidade, mas que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmão presbítero Elias, obrigado. Nossa irmã Kézia, obrigado, viu? Deus abençoe grandemente, tá? Desculpa alguma coisa. Deus abençoe você que nos acompanhou pela internet. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.